Oi, estamos aqui novamente para mais uma maravilhosa aula de Química, só que o tópico agora são ligações covalentes. Só que não vai ser a ligação covalente que vocês estavam acostumados a fazer quando vocês faziam ensino fundamental. Porque na ligação covalente do ensino fundamental era só ver a quantidade de ligações que tinha disponível e simplesmente ligar, sendo sempre bonitinho, cada elemento fazendo a sua quantidade de ligações. Mas só que na realidade a ligação covalente não funciona bem assim. A ligação covalente, ela existe por quê? Porque os elétrons estão sendo compartilhados. E na hora que está sendo feito esse compartilhamento, algumas coisas irão acontecer. Por quê? Porque se a gente for olhar, né, o que Gilbert Lewis propôs, ele propôs que as ligações covalentes são feitas a partir das fórmulas eletrônicas. Ou seja, eu vou considerar a quantidade de elétrons que esses elementos têm na última camada, lembrem que a última camada é a camada de valência, e quantos elétrons são necessários para que eles se estabilizem. Então eu preciso saber quanto que eu tenho e quanto que eu preciso. Quanto que eu tenho é a camada de valência. Quanto que eu preciso é para que atinja a estabilidade. A estabilidade só é atingida com o quê? Com a regra do octeto. Está aqui, ó, a regra do octeto, onde todos os elementos tendem a ter 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, que ele se estabiliza com só 2, que nem o hélio, certo? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. A gente precisa saber quantos elétrons tem na camada de valência para poder saber como que vai ficar a minha ligação, porque eu preciso ter 8. Certo? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer numa ligação covalente. E como é ligação covalente, eu tenho que lembrar que eu tenho que formar pares eletrônicos. Então, um elétron de um tem que se ligar com um elétron de outro elemento. E aqui nós temos as representações. Quando for a ligação eletrônica, 2 pontinhos ou 2 xizinhos. E quando for a ligação que eu vou estar representando por uma ligação, por uma fórmula estrutural, vai ser um tracinho, porque significa que esses 2 pontinhos se uniram, né, compartilhando o elétron. Porque, como vocês já sabem, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Olha aqui, ó, os elétrons estão se compartilhando. Por quê? Não tem ninguém para dar elétron aqui. Se eu tiver 2 elementos, A e B, o A tende a ganhar elétron e o B tende a ganhar elétron também. Se os dois tendem a ganhar elétrons, como é que vai fazer se está todo mundo precisando? Então, na realidade, eu preciso fazer o quê? Compartilhar os elétrons da camada de valência. Por isso que, se eu fizer a distribuição eletrônica, fica tudo mais fácil. Por quê? Eu fiz a distribuição eletrônica do hidrogênio aqui, eu sei que ele tem um elétron na camada de valência. Eu fiz a distribuição eletrônica do cloro, eu sei que ele tem quantos elétrons na camada de valência? Lembrem-se que o 3 é a camada de valência. Camada de valência tem 2 subníveis, o S2 e o P5. Somando os dois, eu tenho ao todo 7 elétrons na última camada. Então, esses 7 elétrons vão precisar de mais um para poder se estabilizar, porque precisa de 8, lembra disso, né? Então, eu tenho aqui, ó, pode olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons no cloro e 1 elétron no hidrogênio. Lógico, se eu fizer a ligação, o que eu tenho? 8 elétrons para o cloro e, lógico, 2 elétrons para o hidrogênio, que nem ele precisava. E essa é a fórmula eletrônica. Na fórmula estrutural é a mesma coisa, só que ao invés de eu fazer a ligação, eu coloco o tracinho, né? E na fórmula molecular é só juntar os dois e acabou o problema. Aqui embaixo eu tenho outro exemplo, o cloro. Lembre-se que o cloro tem 7 elétrons na última camada, então eu distribuí 7 elétrons nesse cloro e 7 elétrons nesse cloro. Só que ambos precisam de 8, não precisam? Se eu pegar um elétron e compartilhar do outro cloro e vice-versa, o que vai acontecer com o meu primeiro cloro? Eu tenho 7 mais 1, 8. E o segundo cloro eu tenho 7 mais 1 do outro cloro, deu 8 também. Entrei em equilíbrio, ou seja, os dois elementos aqui estão em equilíbrio, eles estão estabilizados. Se estabilizaram? Ótimo, fiz a ligação, formei a substância. É desse jeito que funciona, tá? Bom, a fórmula de Lewis, ela funciona como?
demonstrando os elétrons que estão na camada de valência. E esses elétrons eles podem ser compartilhados ou podem ser não compartilhados. Os compartilhados são aqueles que fazem a ligação, que aqui estão demonstrados com um tracinho. Está vendo? Você tem um tracinho, você tem um elétron no H e um elétron no O. Se você tem outro tracinho aqui, um elétron no H e outro elétron no O. Então aqui eu tenho 2 elétrons compartilhados para cada lado, certo? Agora, aqui, estão vendo esses 2 xizinhos de cima? Significa que eu tenho 2 elétrons do oxigênio não compartilhados. E aqui embaixo também tenho 2 elétrons não compartilhados. Então significa que eu tenho 4 elétrons não compartilhados. Como eles são sempre colocados em pares, eu tenho 2 pares de elétrons não compartilhados. Fica claro de perceber aqui, não é isso? Mas por que tem que ter isso? Simples. Regra do octeto. 8 elétrons na última camada. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formaram os 8, estabilizou o oxigênio. E vocês sabem que o hidrogênio se estabiliza com 2. Mesma coisa acontece aqui com o nitrogênio. Você sabe que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Tem 5 elétrons na camada de valência. Significa que ele precisa de mais 3 para poder se estabilizar, porque ele precisa de 8. E como eu tenho 3 hidrogênios em volta, ele consegue se estabilizar compartilhando um elétron de cada um desses hidrogênios. De novo, um compartilhado, né? Um par compartilhado, 2 pares compartilhados, 3 pares compartilhados. O que sobrou? Um par não compartilhado em cima do nitrogênio. Tá? É assim que funciona. E aí nós temos a chamada ligação covalente simples. Sabiam? As ligações covalentes têm nome. A ligação simples, ela recebe o nome de sigma. Então toda vez que você tiver um tracinho só, você sabe que é uma ligação sigma. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 7 ligações sigma entre o carbono e o hidrogênio. Tá? Mas isso é só título de curiosidade. Porque além disso, a gente tem duplas e triplas ligações. Olha só. A ligação dupla que a gente está vendo aqui, ó, é formada por uma ligação sigma e mais uma outra ligação. Essa segunda ligação recebe o nome de pi. Então significa que sempre que eu tenho simples ligações, é tudo sigma. Quando eu tenho duplas ligações, uma vai ser sigma e a outra vai ser pi. Ah, mas e se eu tiver uma tripla ligação? Tripla ligação, o que acontece? A do meio continua sendo sigma, aí a de cima se chama pi, e a de baixo se chama π também. Significa que quando eu tenho uma tripla ligação, é uma ligação π, sigma, π. Desse jeito. Mas lembre-se, é só título de curiosidade, não precisam ficar desesperados. Por enquanto. E aqui nós temos o quê? Algumas maneiras de fazer a fórmula eletrônica e descobrir como que os elétrons estão se compartilhando nessa molécula. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Lembra no começo que eu falei. A gente precisa saber duas coisas. Quantos elétrons eu tenho e quantos elétrons eu preciso. Então olha só, vamos começar aqui. O hidrogênio ele se estabiliza com 2, ou seja, precisa de 2. O cloro ele se estabiliza com 8, ou seja, precisa de 8. Significa que a molécula inteira precisa de quantos elétrons? 10 elétrons. Certo? Bom, isso é o que eu preciso. Mas o que eu tenho? A gente sabe que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. E a gente sabe que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Portanto, eu tenho quanto? 8 ao todo. Se eu preciso de 10 e eu tenho 8, quanto está faltando? Estão faltando 2 elétrons, concordam comigo? Mas vocês lembram que os elétrons estão sempre em pares? Então, para eu ter a ligação, eu preciso de uma ligação 2 elétrons. Então, se eu tenho 2 elétrons, ao todo eu tenho uma ligação. Então é só dividir o número de elétrons que eu tenho por 2. Significa o quê? Que eu vou ter que fazer uma ligação entre os elementos. E aí eu pego o H, faço um tracinho e coloco o cloro. Está feita a minha ligação covalente, certo? Se eu for fazer a minha ligação eletronicamente, olha só, eu tenho que distribuir todos os elétrons para poder saber aonde eles estão. Vamos fazer mais um exemplo? Olha lá. Para a molécula de amônia, olha só, de novo, o que eu faço? Eu tenho que saber quanto eu preciso e tenho que saber quanto eu tenho. O nitrogênio precisa de quanto? Precisa de 8. E o hidrogênio? Vocês sabem que o hidrogênio precisa só de 2, né? Mas, como eu tenho 3 hidrogênios, ó, é NH3, então eu tenho 3 hidrogênios. Então, eu vou fazer o quê?
3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? 6. 6 com 8, 14. Significa que eu preciso de 14 elétrons ao todo. Mas eu tenho 14? Não. Quanto que eu tenho? Eu sei que o nitrogênio tem 5 e cada hidrogênio tem 1. Só que lembrem-se que são 3. 1 vezes 3 deu 3. 3 mais 5, 8 elétrons. Então eu preciso de 14, mas eu tenho 8. Qual que é a diferença? 14 menos 8 deu 6. Significa que eu preciso de 6 elétrons para estabilizar a molécula, não é isso? Então, se eu pego 6 e divido por 2, deu quanto? 3 ligações. Então, o que eu faço? Coloco sempre aquele que faz mais ligações no meio e os outros em volta. Nitrogênio no meio, coloco os Hs em volta e puxo um tracinho para cada um. Não fiz 1, 2, 3 ligações? Acabou o meu problema. Acabei de montar o NH3. Vamos fazer mais um exemplo. Olha só, aqui a gente tem o oxigênio. De novo, o oxigênio precisa de 8, certo? Como são 2, então precisa de 16. Só que vocês sabem que o oxigênio ele não tem 8, ele tem 6. 6 vezes 2 é 12. Então eu preciso de 16, mas tenho 12. Então significa que ainda ficam faltando 4. E aí eu pego 4, divido por 2, sobraram quantas ligações? 2 ligações. Como eu tenho só 2 elementos, coloco um do ladinho do outro e 2 ligações entre eles. Acabou o problema. Certo? Para a molécula de monóxido de carbono, mesma coisa. Certo? O que eu faço? Eu coloco o carbono que precisa de 8 e o oxigênio que precisa de 8, total de 16. Mas você sabe que o carbono tem 4 e o oxigênio tem 6. Ao todo deu 10. Então sobraram quanto? 6. Se são 6, eu divido por 2. O que eu tenho? Eu tenho 3 ligações, como eu tenho 2 elementos de novo. Coloco um do ladinho do outro e puxo 1, 2, 3 ligações. É desse jeito que funciona, certo? Agora eu vou fazer um exercício com vocês para que vocês possam entender eu desenvolvendo e não pronto aqui no telão, tá bom? Já volto já. Oi, agora vamos fazer a ligação covalente para o HNO3. Como que eu faço? Lembra? Eu preciso saber quanto que cada um desses elementos tem e quanto que cada um desses elementos precisa. Bom, então a gente sabe que o hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons, a gente sabe que o nitrogênio vai se estabilizar com 8 elétrons e a gente sabe que o oxigênio vai estabilizar com 8 elétrons também. Só que, como são 3, eu tenho que multiplicar por 3, dando 24 elétrons, certo? Somando tudo, o que a gente percebe? 24 com 10 são 34 elétrons que nós precisamos de 34, não é isso? Mas quanto que a gente tem? Bom, a gente sabe que o H tem 1 elétron, a gente sabe que o N tem 5 elétrons e a gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Só que, de novo, são 3 oxigênios. Então deu 18 elétrons. 18 com 6 são 24 elétrons, certo? Então, ao todo, nós temos 24 elétrons. O que eu preciso ver? A diferença entre o que eu tenho e o que eu preciso. Fazendo essa diferença, nós temos 10 elétrons de diferença. E esses 10 elétrons de diferença eu vou dividir por 2, sabendo que eu tenho que fazer quanto? 5 ligações. Certo? Então, coloco o N no meio, certo? Vou colocar um O de cada lado. E o H eu vou fazer o quê? Eu vou ligar em um O qualquer. Certo? Então, como é que ficou? 1, 2, 3, 4. Opa, tá faltando uma, não tá? Então a gente pega em qualquer oxigênio que não tenha o hidrogênio e coloca aqui uma dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito que a gente faz a ligação. Entendido?